Olá, pessoal! Vamos então para a aula de português? Tudo certinho aí com vocês? Com o livro de português em mãos? Então vamos para mais uma aula. Hoje então nós vamos corrigir as atividades da aula anterior e a prof também explica o nosso próximo assunto. Hoje nós vamos falar sobre ortografia. Então vamos lá, na página 160, vocês vão conferir junto comigo a correção das atividades, onde nós falamos sobre a gramática, 2 pontos e vírgula em enumeração. Estão lembrado? Espero que sim. Então confiram lá. A número 1, vocês deveriam ler o texto. A vida é como uma coisa estranha. Então o texto diz assim: dia luminoso, o sol entrava em grandes jorros, amarelos pelas janelas abertas na estranha manhã em que o início da aula não foi marcado pela barulhada de sempre, o arrastar das cadeiras, o estrondo das pastas caindo sobre as carteiras, o estalar das risadinhas e o rumor surdo da conversalhada. E o texto continua, né? O texto é de Lourenço Casaré, Contos de Escola. Então, a letra A pedia para você sublinhar a frase em que o autor enumera os barulhos que sempre marcavam o início da aula. Mas lembrando, enumerar não quer dizer colocar números, e sim a vírgula que a gente estudou. Então, onde está essa enumeração que ele faz? Aqui, começa em o arrastar das cadeiras, vírgula, o estrondo das pastas caindo sobre as carteiras, vírgula, o estalar das risadinhas e o rumor surdo da conversalhada. Então, aqui está a enumeração que o autor fez, né? Na letra B, a pergunta é: quantos tipos de barulho foram citados? Aí nós vamos contar. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4, ou seja, 4 tipos de barulhos. Qual foi o sinal de pontuação usado no texto para separar os tipos de barulho? O sinal foi a vírgula, que é um sinal de pontuação justamente utilizado para isso, né? Para enumerar os itens de um texto ou de uma frase. Letra D. Qual foi o sinal de pontuação usado para introduzir essa enumeração? Qual sinal de pontuação nós utilizamos para dizer que lá vem uma enumeração separada por vírgula? É os 2 pontos, isso mesmo, ele está aqui, ó. Aqui ele, os 2 pontos, ou seja, ele está aqui e aí depois vem a enumeração dos barulhos. Beleza? Perfeito, então seguimos adiante. A número 2, copie a parte da frase que indica os 2 últimos tipos de barulho. Quais são os 2 últimos tipos de barulho? O estalar das risadinhas e o rumor surdo da conversalhada. São esses 2 aqui que são os últimos, né? Ó, eles estão aqui para vocês localizarem no texto. E aí, outra pergunta. Nesse caso, como o autor fez para separar esses 2 itens? Ele utilizou o E em vez de vírgula. Isso mesmo, como a prof já havia conversado. Você pode utilizar a letra E ou a vírgula para separar os 2 últimos itens de um texto ou da sua frase. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver como que ficou o texto que vocês pontuaram? Confiram lá se vocês acertaram. Pontue o texto abaixo, use E quando necessário. Os dias começavam bem cedo no acampamento. Terminou a frase, então nós vamos utilizar ponto final. Assim que amanhecia, os passarinhos começavam a fazer uma algazarra danada. Aqui começa com letra maiúscula, então terminou a frase, ponto final de novo. Tinha pássaro de todo tipo. Aqui eu já percebo que vai vir uma enumeração dos tipos de pássaro. Então, para introduzir essa enumeração, eu devo utilizar 2 pontos. Então, tinha pássaro de todo tipo, 2 pontos. Grande, vírgula, pequeno, vírgula, colorido, vírgula, de penacho,
vírgula, cantador e falador. E aqui, então, vocês poderão utilizar tanto a vírgula quanto a letra E, porque são os dois últimos itens, tá? Nossa turma estava com a corda toda e topava fazer qualquer coisa. Então, novamente, vai vir mais uma lista de coisas que a turma topava fazer. Então, ou seja, nós vamos introduzir novamente uma enumeração. Então, vamos utilizar novamente os 2 pontos. Então, 2 pontos. Nadar, vírgula, pescar, vírgula, jogar bola, vírgula, brincar de pega-pega, vírgula, de esconde-esconde e até ajudar na cozinha. Aprendi a lavar as verduras, vírgula, as frutas e a descascar laranja. E agora sou eu quem arruma minha cama todos os dias. Aprendi direitinho. Minha mãe adorou. E convenhamos, né, gente? Qual é a mãe que não gosta quando o filho deixa tudo arrumadinho, organizado? Vem cá, conta pra mim. Vocês estão organizando o quarto de vocês, material? Como que está aí na casa de vocês? Ai, eu gostaria de ver isso. Tenho certeza que tem muitos alunos muito caprichosos e vocês estão sim organizando as coisas de vocês, né? Tô certa? Espero que sim. Então, vamos para o próximo assunto de hoje, então. Essa atividade aqui nós vamos fazer juntos na aula online de hoje, tá, gente? Então, pulamos essas 2 páginas e vamos para a ortografia. S, SS, C e C cedilha. A prof vai deixar que vocês façam sozinhos essa atividade. O que eu vou mostrar para vocês e explicar é o conteúdo, tá? Então, vamos começar aqui com o quadrinho verde, porque aí, sabendo disso, vocês já vão conseguir realizar as atividades bem tranquilo. O som do S pode ser representado pelas letras S, C, C cedilha e o grupo SS. Então, às vezes, nós ficamos muito confusos, porque o som do S tem 4 tipos, 3 letras e um grupo, que é o SS, que pode representar o som S. Então, a gente nunca sabe quando é o S, ou ficamos com dúvida, né? Quando é o S só, quando é 2 S, quando é o C, ou quando é o C cedilha, em algumas palavras em que essas letras correspondem ao som do S. E o que nós devemos fazer? O livro traz para nós hoje algumas regrinhas bem legais que a gente vai conseguir saber quando devemos utilizar um S, quando devemos utilizar 2 S, ou quando é o C ou o C cedilha. Vamos lá? Então, começamos pela letra S. A letra S, no começo e no final da palavra, ou no começo e no final da sílaba. Então, o som da letra S, nós vamos obter em uma palavra, e vai ser justamente com a letra S, quando ela estiver no começo ou no final, tá? Por exemplo, na palavra sino, sino, eu tenho o som do S e o S está no início da palavra, né? Nunca nós vamos iniciar uma palavra com 2 S's, certo? Então, nós sempre começamos com S, como a regrinha diz para nós, no começo e no final de palavras, ou no começo e no final de uma sílaba. No final de palavras, às vezes também o S vai indicar que a palavra está no plural, né? Mas em outros casos, como da palavra lápis... Opa, vamos apagar aqui, esse A ficou meio estranho. Não, vamos apagar tudo, né? Só vamos apagar o lápis. Então, no caso de lápis, o S está no final, mas ele não indica plural e ele está indicando apenas o som do S, lápis, certo? Muito bem. E o C? Quando nós vamos saber quando é a letra C? Antes de irmos para a letra C, temos exemplos, né, do som da letra S quando é S mesmo. Por exemplo, na palavra semana, onde ele está no início, finos, no final, ensino, que é no início de sílaba, né? Ensino. E estado, onde ele está no final da sílaba es.
Então, ele pode estar no começo de palavra, no final de palavra, no começo de sílaba ou no final das sílabas. E sempre nós vamos utilizar a letra S mesmo, tá? E a letra C? Quando nós utilizamos a letra C, ou que ela tenha o som do S, né? Ela vai aparecer sempre antes das vogais E e I. Isso mesmo, como nós estamos vendo aqui no exemplo, ó. Aceitar e deficiência. Nós temos a letra C e ela está antes da vogal E. Por isso não é S. Tem o som de S, mas não é S. Então, é C, porque ela vem antes do E e do I, certo? Das vogais E e I. Como, por exemplo, na palavra, deixa eu colocar aqui para vocês então. Vou colocar uma flechinha para dizer que está indicando aqui. Na palavra cigano, tem a letra S, tem o som da letra S, né? Si. Mas como é a vogal que faz junção para formar a sílaba si, é a letra I e tem o som de S, então não é o S necessariamente agora, é a letra C, tá? Então, só para a gente entender. Assim também, quando vocês encontrarem o som do S, mas que venha a vogal E. Não é a letra S, é a letra C em alguns casos, tá? A língua portuguesa tem as suas exceções, então a gente não pode generalizar. Isso serve como uma base, tá, gente? Mas não quer dizer que em todas as palavras vocês utilizarão essas regras, tá? Mas ajuda muito na hora de escrever e na hora da dúvida, tá bom? Por exemplo, se você estivesse escrevendo deficiência, deficiência, ai, 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 será que é com S? Ah, mas acho que não. Tem som de S, mas depois vem o I, então não é I, então não é S, nós vamos colocar a letra C. Aí você já sabe qual é, né? Fica mais fácil. Perfeito. E a letra C cedilha? O C cedilha. Nós utilizamos ele com som S antes das vogais A, O e U. Como aqui nesses exemplos, diferença, berço e açude. Então, nós vamos para a mesma lógica do C com a vogal E e I. A letra cedilha, o C cedilha, vai ter som de S quando ele vier antes da letra A, da vogal A, O e U. Então, ele vai ter som de S, mas não é S. E nós vamos ter que utilizar a letra C cedilha. Tá bom? Não esqueçam disso. Vamos ver, então, um exemplo que nós temos com a letra C. Criança. Não está aqui. Vamos colocar aqui, então, para vocês não esquecerem. Ó, vamos colocar para cá. Criança. Criança parece ter o S, não é? Mas quando a gente escreve aqui, então, criança, tem som de S, mas a vogal que vem antes do som do S é A, então não é S, e sim C cedilha. A mesma coisa, iríamos utilizar essa regra se aqui tivesse um O, se aqui o poço, por exemplo, a palavra poço, né? Ou se tivesse um U, como esses exemplos que o livro dá para nós, açude. Não iríamos colocar o S e sim o cedilha, tá? E a última regrinha é o grupo SS. Quando nós devemos utilizar o grupo SS, ou seja, 2 S's e não só um? Quando esse som do S estiver entre duas vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E quando tiver uma vogal de um lado e uma vogal do outro, da letra do som do S, que você não sabe se é o S ou o SS, ou C ou C cedilha, você vai analisar essa questão. Tem duas vogais? E aí, então, você vai utilizar o grupo S, se tiver no meio, né? Como, por exemplo, na palavra passeio. Ó, vou escrever aqui. Pá, daí tem o S, ou que a gente não sabe o que é ainda, e vem o eio, certo? Não sei o que vai aqui ainda. Então, eu vou analisar o quê? Eu vou verificar. Aqui tem o E. Então, será que eu vou colocar o C? É passeio com C?
Ah, mas não, tem a vogal A aqui antes dele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o grupo S, S. Sempre que tiver uma vogal desse lado e uma vogal do outro lado do som do S, que eu ainda não sei o que é, eu acrescento o grupo SS, tá? Então, o sol do S, que é representado aqui pelo grupo SS, usado sempre entre duas vogais. Exemplos: pessoa, assinatura, tá bom? Geralmente vai ser duas vogais diferentes, tá? Então, não esqueçam dessas regrinhas. Anotem em um lugarzinho aqui para vocês não esquecerem, marquem, sublinhem, façam, escrevam para vocês gravarem essas regrinhas, tá? Ela não é difícil, ó. Vamos relembrar então rapidinho. A letra S vai ter som de S, vai ser o S mesmo quando estiver no início e no final da palavra ou no início e no final de uma sílaba. A letra C vai ter som de S quando ela estiver antes da vogal E e da vogal I. A letra C cedilha, antes da vogal A, O e U, ela vai ter som de S também. Já o grupo SS, ele vai ser utilizado entre duas vogais, tá? Beleza. Porque quando nós colocarmos talvez um S e não tiver entre duas vogais, ele vai ter o som de Z, que a gente já estudou isso, lembram? Isso mesmo. Então, são atividades referentes a esse assunto que vocês irão realizar hoje, tá, turma? Tem aqui a atividade para vocês encontrarem o caminho, descobrir 4 palavras formadas por esse caminho, vão anotar aqui. Depois vocês vão ler o texto e responder aqui o que está se pedindo, encontrar o que se pede. A 2 tem mais um texto para vocês e vocês vão sublinhar as letras que têm o som S. Depois completar aqui com S, 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 C, o C cedilha e resolver aqui as adivinhas e também o não confunda, tá? Então, lá nos slides a prof deixou mais atividades para vocês reforçarem esse assunto, tem atividades no encarte também, se você não buscou o seu, busque na escola, porque reforça e ajuda muito a fixar os assuntos também, tá? Então, um beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula e se cuidem, tá? Beijos!